Fala aí, galera, beleza? Tranquilo? Estamos aí de volta agora com exercícios aí para você poder revisar todo o conteúdo para a nossa prova da ESA, beleza? Então vamos lá rapidinho, olha aqui, ó, correção de questões do concursos militares, História do Brasil, Colônia. Claro que o nosso foco é a ESA, porque a ESA está próxima, mas a gente pegou várias questões, inclusive eu não peguei questões da ESA, tá? Eu peguei questões de outros concursos militares para você poder pensar a prova, porque a gente já fez aqueles exercícios todos, beleza? Então vamos lá, ó, olha na tela, rapidamente, olha lá. Primeira questão, olha aí, questão da SpaceX de 2010, ok? SpaceX de 2010. Olha aí, ó, número 1, um conjunto de forças um conjunto de forças e motivos econômicos, políticos e culturais impulsionou a expansão comercial e material europeia a partir do século XV, o que resultou em outras coisas no domínio da África, da Ásia e da América. O fato que marcou o início da expansão marítima portuguesa foi minha gente, a expansão marítima portuguesa é o périplo africano, correto? Périplo africano, contornar a África, não é isso? Para alcançar as Índias. E aí, para contornar a África, a primeira ação portuguesa foi, olha lá, ó, sem sombra de dúvidas aqui, ó, a conquista de Ceuta em 1415, né? Essa questão aqui ela está até bem tranquila, ela só podia de repente querer te enganar aqui, ó, com a letra B, né? Ó, a ascensão ao trono português de uma dinastia, a de Avis, em 1385. Isso aqui, gente, refere-se a um fator. Agora, o início da expansão marítima portuguesa é, sem sombra de dúvida, olha lá, a conquista de Ceuta em 1415. Beleza? Vamos lá que a gente tem bastante questão aí, olha lá, número 2. As relações entre a metrópole e a colônia foram regidas pelo chamado Pacto Colonial, sendo este aspecto uma das principais características do estabelecimento de um sistema de exploração comercial implementado pelas nações europeias com relação à América. Com relação ao Brasil, do que constava o Pacto Colonial? Então vamos lá, ó. Letra A, as colônias só podiam produzir artigos manufaturados. Errado. As colônias muitas vezes foram proibidas de produzir produtos manufaturados. Tivemos até recentemente uma questão do Colégio Naval que falava isso, virou uma questão do ano passado, tranquilo? Então, ó, não podia. Regimento de 1775, da Dona Maria I Louca, proibindo manufaturas no Brasil. Letra B, a produção agrícola seria destinada exclusivamente à subsistência da colônia. Exclusivamente, totalmente, sempre, nunca, geralmente está errado, né? Além disso, o Brasil produzia para exportar, né? Latifúndio, exportação, monocultura e escravidão. Subsistência é uma característica feudal, ok? Tá fora. Letra C, a produção da colônia seria restrita ao que a metrópole não tivesse condições de produzir. Olha aí, meu povo, bastante chance de ser essa, hein? Porque olha bem, a colônia poderia comercializar a produção que excedesse a necessidade da metrópole. Negativo, máxima exploração para máximo lucro. É essa a visão da metrópole. Fora. E a letra E, olha lá, ó. Portugal permitiria a produção de artigos manufaturados. Como a letra A gente já viu, né? Não permite, nem sendo esses produtos com matérias-primas da metrópole. A metrópole não fornece matéria-prima, a metrópole busca matérias-primas nas colônias, ok? Portanto, olha aí, a nossa resposta é a letra C, ok? Tá vendo aí, ó? Você tá bem, cara, questão da SpaceX, você tá fazendo, né? Olha aí, ó, tranquilo? Vamos lá. Número 3, do ponto de vista econômico, o sistema de capitanias hereditárias implantado em 1534 não alcançou
os resultados esperados pelos portugueses. Entre as poucas capitanias que progrediram e obtiveram lucros, principalmente com a produção de açúcar, estavam as de, olha aí minha gente, que questão batida, não é isso? 2 capitanias prosperaram, falam elas, olha lá, letra E, São Vicente e Pernambuco. Na ordem de importância é Pernambuco, olha aqui, ó, P de principal e São Vicente, S de secundária, tranquilo? Agora, item importante é a datação, né? Sabemos que a expedição de Martim Afonso de Souza, em 1530, acaba com a pré-colônia. Ele divide o litoral em lotes. O rei estabelece a criação das capitanias, mas a produção delas só começa em 1534, beleza? Então, cuidado aí, show? Vamos lá, próxima questão, número 4, também da SpaceX 2010, ó. Sobre o governo geral instalado no Brasil pelo regimento de 1548, pode-se afirmar que, então vamos lá, ó, letra A, acabou de imediato com o sistema de capitanias hereditárias. Errado, não foi imediato, né? As capitanias continuaram existindo. O Pombal é que vai acabar com a última capitania, tranquilo? Então, ó, tá fora, beleza? Pombal, pelo amor de Deus, hein? De 1530 a 1730, perdão, olha aí, estou falando tudo errado, hein? Pombal de 1750 até 1777, ok? 1750 a 1777, olha aí, pensa em tratados, ó, de Madrid a Santo Ildefonso. Daqui a pouco a gente vai falar de tratados, tá? Vamos lá, letra B. Teve total sucesso ao impor a centralização política em toda a colônia como forma de facilitar a defesa do território. Olha aí que essa questão quer pegar você que fica no macetão. Capitanias hereditárias é centralização. Lá, ó, tá falando de, governos gerais, olha aí, ó, o inimigo agindo. Governos gerais é centralização política. Maneiro, né? Só que você fica no macetão e para de prestar atenção, não pode. A nossa prova, ela é interpretativa, ela tem caminhado nessa direção. Por isso que a gente está trazendo aqui questões de SpaceX, né? Para você treinar exatamente o quê? Treinar a interpretação. Olha só, sucesso total, sempre, todo, nunca, totalmente, geralmente, está errado. E outra, né? Toda a colônia foi centralizada, negativo, né, gente? Negativo. A gente tem aquela economia arquipélago invadindo a geografia e vai continuar pelo menos até o Vargas, pelo amor de Deus, tá? Não, a letra B tá te chamando para errar, tranquilo? Não deixa o inimigo agir. Vamos lá, letra C? Teve curta duração. Opa, não precisa nem continuar, gente, pelo amor de Deus. Governos gerais de até 1808, ok? Curta duração? Nunca, né? Nunca. Letra D, ó, eu sabia a resposta aqui, ó. Durou até 1808, apesar de, em 1720, os governadores passarem a ser chamados de vice-reis. Por que eles passaram a ser chamados de vice-reis, né? Para dar mais autoridade, né? Para aumentar a imagem de força desses camaradas. Mas não teve muito efeito, né? Real não, tá bom? E aí, ó, a letra E, só para desencargo de consciência, adotou desde o início o Rio de Janeiro como única capital. Negativo, como sabemos, a criação dos governos gerais, o primeiro governador geral, isso aí, Tomé de Souza, não é? Isso, ele fundou a primeira capital do Brasil, que foi Salvador, em 1549, que se tornou o primeiro bispado em 551, Bispo Dom Pero Fernandes Sardinha. Tudo bem? Então olha lá, de fato a nossa letra D é a resposta da 4. Vamos aí rapidinho para a questão número 5. Outra da SpaceX, olha que maneiro, 2016, hein? Em 1578, Dom Sebastião, rei de Portugal, morre na Batalha de Alcácer Quibir. Sem descendentes, o trono foi entregue a seu tio Dom Henrique.
que viria a falecer 2 anos depois, sem deixar herdeiro. Depois de acirrada disputa, a coroa portuguesa acabou nas mãos de Filipe II, rei espanhol, dando início à chamada União Ibérica. Com a União Ibérica, um tradicional inimigo da Espanha tornou-se inimigo de Portugal. Nas opções abaixo, assinale aquele que se tornou inimigo de Portugal. Pô, minha gente, olha aí, ó, tradicional inimigo da Espanha e tradicional aliado de Portugal. Estamos falando da Holanda, sem sombra de dúvida, não é isso, lá, ó? Letra A, não é? Letra A. A questão ficou bem tranquila. Ela podia tentar trabalhar com você na ansiedade da prova, na correria. Você lê, União Ibérica? Pô, União Ibérica, peraí, Portugal, Espanha, Espanha. Mas ele já disse ali Espanha no texto, né? Ele quer um inimigo, ok? No caso, a Holanda. Tranquilíssima questão, pelo amor de Deus, tá bom? Vamos lá, ó. Número 6. Durante o período conhecido como União Ibérica, olha lá de novo, ocorreu, né, o embargo espanhol ao comércio das colônias portuguesas com os holandeses. Isso motivou a Holanda a atacar o Nordeste brasileiro, com a finalidade de romper o embargo e reativar as rotas comerciais entre o Brasil e a Europa. É fato relacionado à primeira investida dos holandeses no Brasil, ocorrida em 8 de maio de 1624. Olha aí, ó, tentando chamar você para errar, hein? Primeira investida holandesa, 1624. Olha lá, ó, só pode ser o quê? Ocupação de Salvador. A mais famosa, é verdade, é a invasão em Pernambuco, né? Nessa invasão em Pernambuco, a gente vai ter envolvido o nome do Matias Albuquerque com relação à resistência. Nós teremos uma fase auge, que é o governo de Maurício de Nassau, né? Nós teremos a fundação do Arraial do Bom Jesus por Matias de Albuquerque para a resistência, e nós teremos a Batalha dos Guararapes. Mas todos os itens A, C, D e E referem-se, preste atenção, referem-se à segunda investida. A pergunta é sobre a primeira, então é a ocupação de Salvador. Viu lá? Bem tranquilo, né? Vamos então, ó. Número 7. Opa! Aí você olha e fala, meu Deus, mas que questão grande, caramba! Se cair uma questão dessa, como é que eu faço? Como é que você faz, filho? Você está vendo aqui o texto? Você está vendo aqui o texto? Ó, é uma questão do colégio naval, né? Você está vendo o texto? Você primeiro, ó, abandona o texto, né? E a partir, ó, referência. Então a pergunta é só isso aqui. A pergunta, na verdade, ela é aqui, ó, pequenininha, cara, pequenininha. Olha aqui, ó. É correto afirmar que o relato de Frei Vicente de Salvador está relacionado à retomada do território que ficou conhecido como... Peraí, então é retomada de território no Brasil, só pode estar envolvendo o quê? Invasão holandesa, invasão francesa, não é isso? Aí eu vou olhar, olha lá o texto, aí de repente eu tenho, peraí, antes disso eu tenho melhor, olha aqui, ó, lá embaixo eu tenho uma data, opa, 1614, tá? Bom, aí, filhão, você tem que ter uma noção legal, tá? Porque, veja bem, eu preciso ter marcos, senão vou ter que cair no braço com as questões, tá? Se eu cair no braço com a questão, eu também vou matar mole, porque eu vou olhar aqui, ó. Eleito Jerônimo de Albuquerque por Capitão Mor na conquista do Maranhão. Aí ficou muito mais fácil, né? Ó. Maranhão, século 17, início. Olha aí, invasão francesa, não é? França, Antártica, cerveja, Rio de Janeiro, não é? Mestre Elísio, meu grande mestre Elísio, sempre fala assim, não é? E aí, ó, eu estou reproduzindo aqui, não é? Obrigado, mestre Elísio, tá? Antártica é cerveja é Rio de Janeiro, não é? França no Maranhão, próxima da linha do Equador, então é França equinocial, ok?
França equinocial. Nossa resposta é a letra A. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá, ó. Número 8 agora aí, outra. Voltamos para a Dispasex, hein? Voltamos para a Dispasex. E essa questão lá foi linda, né? Porque ela trabalha com tratados de limite. Não falei que a gente ia falar nisso? Olha aí os tratados de limite, ó. Utrecht, Santo Ildefonso, Madrid, Badarros e Utrecht de novo. Pois é, nós tivemos 2 tratados de Utrecht, né? Vamos lá, ó. O território brasileiro é atualmente bem maior do que as terras atribuídas a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas. A expansão da colônia ocorreu graças à ação de bandeirantes, missionários, militares e pecuaristas que ocuparam as vastidões pouco exploradas das áreas de ambos os lados da linha de Tordesilhas. O tratado em que a França renuncia às terras que ocupava na margem esquerda do rio Amazonas e aceita o rio Oiapoque como limite entre a colônia portuguesa e a Guiana Francesa. É o... Peraí, hein? Tá falando do norte do Brasil. E além de envolver a Espanha, está envolvendo a França. Essa característica é específica de um tratado. Tratado que fala do norte, ou vai ser Petrópolis, né? Compra do Acre, República, ou vai ser Utrecht, né? E tratado que cita, né, território envolvendo o Nordeste na colônia, perdão, o Norte na colônia e outro país que não a Espanha, é o, olha aí, primeiro tratado de Utrecht. Olha aí, ó, o primeiro tratado de Utrecht. E lembre-se daquele esqueminha nosso, né? O mapa do Brasil se fez em Badarros por U de Utrecht, M, né, de Madrid, né? M de Madrid, mapa, M de Madrid, P de Pardo, se fez, ISI, Santo Ildefonso, em Badarros, não é? Mas Lisboa veio antes, né? Lisboa veio antes, né? Temos ali Colônia do Sacramento sendo reconhecida e o PO, Tratado de Petrópolis, beleza? Vamos relembrar isso aí, tá? Então vamos lá, seguindo aí ao número 9. O conflito armado travado na segunda metade do século XVIII e que ficou conhecido como Guerras Guaraníticas. Continuamos falando de tratados, hein? Guerras Guaraníticas. Letra A, foi uma reação dos índios dos 7 povos das missões, liderados por alguns jesuítas, à ocupação das suas terras e à possível escravização. Meu povo, ó, é essa a resposta, tá? Guerras Guaraníticas, elas ocorrem como consequência do Tratado de Madrid, porque nesse Tratado de Madrid, em que o mapa do Brasil, esse modelo de Brasil que a gente tem hoje praticamente é feito no Tratado de Madrid, tá? Portugal abre mão da colônia do Sacramento, que vai virar o Uruguai, né? Para ficar com os 7 povos das missões, que vai ser exatamente aquela região que fica ali, ó. Visualiza o mapa aí na tua mente, tem que fazer isso, hein? Uruguai, Paraná, né? Entre o Uruguai e o Paraná, mais ou menos, todo esse território aí, ó, seria basicamente os 7 povos das missões, né? Então Portugal tinha um hiato, tinha lá o Sacramento, aí vinha um espaço que não era português, depois vinha Portugal de novo. Então, para melhorar estrategicamente, né, abriu-se mão de colônia do Sacramento para ficar com um território contínuo, né, a partir do último Posidetes, Tratado de Madrid, último Posidetes, Alexandre de Gusmão, beleza? E aí os 7 povos das missões passou para os portugueses. O problema é que os portugueses usam muito mais intensamente a escravização indígena. Os jesuítas estimulam lá os indígenas, né, a se organizarem. Ocorrem essas guerras guaraníticas, né, entre 1552, 54 a 56, e por conta inclusive dessas guerras guaraníticas é que a Espanha, em 1561, impõe o Tratado de Pardo,
desfazendo o Tratado de Madrid. Beleza? Tranquilo? Então olha aí, ó, letra A é a nossa resposta. Tudo bem? Vamos lá rapidamente, com várias questões ainda, ó. Número 10, olha outra questão do Colégio Naval. Aí você vai falar, meu Deus, vai gostar de questão grande assim, né? Mas aí você precisa usar o que, ó? Conhecimento. Tá lá o texto, aqui tá a pergunta, vamos à pergunta. O texto acima descreve uma situação que colaborou para o acontecimento de um conflito no período colonial brasileiro, ocorrido na segunda metade do século XVII, que ficou conhecido como, primeiro, se é século XVII, não é revolta emancipacionista, é nativista, não é? E se é no século XVII, ou vai ser aclamação de Amador Bueno, tá aqui, ó, revolta de Amador Bueno, ou revolta de Beckman. Amador Bueno foi em São Vicente, em 1641, né? Envolveu o apresamento de indígenas. Beckman em 1684, né? 84, lá no Maranhão. Questão, problema? Criação da Companhia de Comércio do Maranhão, falta de índios. Lembrando que revolta de Felipe dos Santos era ativista, é considerada a última, em 1720, também chamada de revolta de Vila Rica, não é isso? Criação das casas de fundição, isso aí. Guerra dos Mascates, olha só, hein, cuidado, a Guerra dos Mascates ocorreu lá em Pernambuco, não é? Olindenses versus recifenses, porque o Recife, onde se concentravam os mascates, comerciantes portugueses, consegue sua emancipação. E a Guerra dos Emboabas, também em São Vicente, Minas Gerais, envolvendo o controle da região mineradora, tá? Então, meu povo, olha ali, ó, olha lá, 1682, Maranhão, opa, revolta de Beckman, ok? Não pode ter dúvida. Se tiver dúvida, você está matando agora, não terá na hora da prova. Não fica nervoso não, cara, olha só, minha rapaziada, minha amiga, né? Pelo amor de Deus, vamos lembrar aí, né? Minha gente, a hora de errar ainda é agora. Na hora da prova, você vai manter a sua tranquilidade, ok? Foco. Vamos lá? Segue o baile aí, ó. Número 11, questão também da SpaceX. No início do século XVIII, a concorrência das Antilhas fez com que o preço do açúcar brasileiro caísse no mercado europeu. Os proprietários de engenho em Pernambuco, para minimizar os efeitos dessa crise, recorreram a empréstimos junto aos comerciantes de Vila do Recife. Esta situação gerou um forte antagonismo entre essas partes, que se acirrou quando Dom João V emancipou politicamente o Recife, deixando esta de ser vinculada a Olinda. Tal fato desobrigou os comerciantes do Recife de recolhimento de impostos a favor de Olinda. O conflito que eclodiu em função do acima relatado foi minha gente, na questão anterior, viu o que é bom? Ó, a gente explicou cada uma das revoltas, não é? E aí, qual é a resposta? Não é? Isso aí, minha gente, sem sombra de dúvidas, a letra B, Guerra dos Mascates. Se não lembrou, pausa, volta um pouquinho, vai na questão anterior que você vai ver a explicação. Tranquilo? Vamos lá? Rapidamente, olha aí a próxima questão, número 12. Ó, tá acabando, hein? 12. SpaceX 2012. Opa, 12, olha aí, cuidado. Vamos lá. No Brasil, colônia, particularmente no século XVIII, ocorreram dois movimentos revolucionários que ficaram conhecidos como Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Quais características são comuns entre eles? Olha lá, segunda metade do século XVIII, então já é movimento separatista, emancipacionista, sedicioso, beleza? Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana. Vamos lá? Letra A influência do pensamento iluminista e a participação maciça de pessoas da elite da sociedade local. Tá certo, né? Tá, se eu falar de Minas Gerais, qual é o problema? Olha o que a questão quer
comum, ela quer características comuns aos dois movimentos, não é? E aí não, né? Olha, a Conjuração Baiana, ela também teve participação da elite, mas maciça mesmo foi a participação popular, por isso não serve, tá bom? Letra B, foram inspirados pelo lema liberdade, igualdade e fraternidade. Show, perfeito! E pretendiam acabar com a escravidão. Não. Quem queria acabar com a escravidão era apenas a Conjuração Baiana, que também atende pelo nome de Revolta dos Alfaiates ou Revolução dos Búzios, né? Dada a presença de negros escravos, tá bom? Vamos lá, ó. Letra C, queriam romper com a dominação colonial, separatista, emancipacionista, não tá certo. Tiveram influência no pensamento iluminista. Opa! Apareceu aí, ó. Apareceu aí a nossa resposta. Letra C, tranquilo? Por que não as letras D e E? Olha a letra D, ó. Foram sufocadas sem grande derramamento de sangue, negativo, não é? A Conjuração Baiana tem uma enorme quantidade de pessoas executadas, tá? E a letra E, pretendiam acabar com a escravidão, erro que a gente já identificou lá na segunda, portanto, tá fora, tranquilo? Beleza? Olha aí, gente, vamos para a penúltima questão dessa rodada aí, a número 13, opa, 13, tá? Mas não é azar não, hein? Vamos lá, ó, penúltima questão. No início do século XIX, Napoleão Bonaparte ordenou a ocupação de Portugal, motivando com isso a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Esse evento desencadeou primeiramente olha aí, Conjuração Baiana. Não, gente, foi antes. A abdicação de Dom Pedro, 1831, depois, nada a ver. Elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Isso aconteceu no período. Só que fica esquisito assim, ó, desencadeou primeiramente, né? Então, como é primeiramente, vamos ver se teve algo antes, porque se não tiver nada antes dessa aqui, que ocorreu em 1815, não é? 15, porque Dom João não queria voltar para Portugal após a derrota de Napoleão, para agradar o Congresso de Viena, não é? Que exigia o retorno de Dom João para Portugal, tá? Vamos ver. Introdução das ideias revolucionárias francesas no Brasil, não. Em Conferência Mineira, a Conjuração Baiana só fazia isso, principalmente a Conjuração Baiana, né? Estabelecimento do Pacto Colonial e maconha total. Olha lá, letra C é a nossa resposta. E atenção, vamos para a última questão dessa rodada, número 14, SpaceX 2018, hein? Atenção, vamos lá? Quase 2 décadas depois da Conjuração Baiana, durante a estada da família real portuguesa no Brasil e o governo de Dom João VI, ocorreu um levante emancipacionista em Pernambuco, que ficaria conhecido como Revolução Pernambucana. Um dos motivos desta revolta foi... Gente, o motivo para a revolta é o que acontece antes dela, né? Essa revolta é de 1815 em Pernambuco, principal região produtora de açúcar que estava em crise desde a expulsão dos holandeses, né? Então vamos lá, ó. Fim do monopólio comercial de Portugal sobre a colônia. Esse não é o motivo, né? Podia ser até interessante para esses comerciantes, ou não, tá? Letra B, Grande Seca de 1816. Normalmente o aluno fala assim, nunca li sobre isso, não vai nem lembrar de falar sobre isso. Mas o que você nunca viu, você considera como sendo possível. Analisa o resto. Olha lá, letra C. A elevação do Brasil, Reino Unido, Portugal, Algarves. E que revolta? Por que isso causaria revolta em Pernambuco? Não é? A liberação da atividade industrial no Brasil. Liberação da atividade industrial no Brasil? Não, isso também não causaria revolta. Isso aconteceu. A suspensão do Alvará de 1785 que a gente falou, né? Questões atrás aí. Mas isso não causou revolta não, tá? Agora, olha a letra E, ó. A cobrança forçada de impostos. Aí o cara não leu o final e marca. Porque a gente sabe que na Revolução Pernambucana, a revolta da população, da elite, é que eles estavam pagando mais impostos para custear a corte no Rio de Janeiro. E aí eles acharam isso um abuso, sem contar os gastos do rei, né, de Dom João, com as invasões na Cisplatina e em Caiena, tá? Mas olha, impostos atrasados é derrama.
lá, e aí seria Inconfidência Mineira. Portanto, olha lá, letra B é a nossa resposta. Valeu, minha gente! Olha aí, foi um prazer enorme mais uma vez estar aqui com você nesses momentos decisivos aí, ó, em que você está se preparando para a sua prova. Força! Você vai conseguir. Até a próxima!